Abra comigo a sua Bíblia, na carta 2 Timóteo 3. Vamos refletir um pouquinho hoje, como eu disse, sobre empatia. Chorar com os que choram, gemer com os que estão gemendo, se preocupar com quem está necessitado. Nós sabemos que hoje os dias são maus, os dias são complicados. Hoje, ainda mais nessa pandemia que a gente vive, está todo mundo preocupado. O povo já era preocupado, a humanidade, o ser humano já é preocupado com o próprio umbigo. Mas ultimamente nós temos visto que esse mal, o egoísmo, tem dominado ainda mais a nossa sociedade. Vamos falar um pouquinho sobre isso e orar sobre isso na minha vida e na sua vida, que parte da nossa vida nós precisamos abrir mão, desse egoísmo que está cravado no nosso coração. Então, 2 Timóteo 3, vamos ler de 1 a 5. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontroladores, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe do poder. E aí Paulo exorta Timóteo, afaste-se também desses. Tem uma versão na Bíblia que diz, nos últimos dias os tempos serão difíceis. As pessoas serão egoístas, avarentas, orgulhosas e arrogantes. Elas não terão amor uns pelos outros. Elas não terão amor pelos outros. Como eu disse, esta situação que nós estamos passando, a população está passando por uma situação que não está fácil. Todos estão com medo, todos estão preocupados. A gente confia no Senhor, nós sabemos que Deus está no controle da situação, mas a gente ainda sente medo, a gente sente preocupação. A gente sabe que a paz para muitas pessoas parece ter acabado, a alegria para muitas pessoas parece ter acabado, mas a empatia para muitas pessoas acabou. Não parece que está acabando, a empatia parece que acabou e faz tempo. Não é de hoje que o egoísmo tem escravizado muita gente. Ninguém olha para o lado, ninguém olha para ninguém. São poucos os que são capazes de sensibilizarem-se com a situação dos outros ou do próximo, Engraçado que para nós cristãos Jesus nos ensinou, a amar o próximo. Olha só, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós não somos capazes de amar o próximo, de amar o vizinho, de amar aquela pessoa que nos trata mal, que nos trata com rispidez, como nós podemos dizer que amamos a Deus que nós não vemos? Então, assim, a gente precisa entender que, como filho de Deus, está na hora de fazermos algo mais. Nós temos feito algumas coisas, muitas coisas boas, mas precisamos fazer mais. O próprio Jesus foi o nosso maior exemplo de empatia. Nós precisamos aprender a nos colocar no lugar do próximo. Jesus, como nosso exemplo, nós vemos que Ele mesmo, por amor a mim, por amor a você, Ele se esvaziou da sua glória. Nós vemos lá em Filipenses 2:5, de 5, 6, 7, 8, nós vemos Ele se esvaziando, e tomando a forma de ser humano, tomando a forma de homem, assumindo a total forma de servo. Ele se colocou no meu lugar, Ele se colocou no seu lugar. Jesus, Ele sabe tudo que nós passamos, tudo que nós já passamos, Ele também passou. As dores, os medos, os problemas, tudo isso Jesus sabe. E é gostoso nós sabermos, nós podermos contar com Jesus, porque justamente nesse detalhe, Ele sabe do seu sofrimento.
Jesus sabe o que passa pelo seu coração, o que te aflige neste momento. O Senhor sabe, Ele pode te trazer a resposta. Jesus, nós vemos em Filipenses 2, quando Ele se esvazia da sua glória, para ser humano como eu e como você. Nós vemos aí uma total atitude de empatia. Jesus nos ensinou sobre empatia, que do grego quer dizer o quê? Paixão, né? Empateia, que significa paixão. É sentir o que o outro sente, como se estivesse na mesma situação. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções e está ligado ao altruísmo, o amor e interesse pelo próximo. É a capacidade de se colocar no lugar do outro e que leva as pessoas a ajudarem umas às outras. Você já parou para pensar que a empatia também é um instrumento de cura? Você se colocar no lugar das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que estão necessitadas, você com apenas um gesto, você pode trazer paz, alegria para aquela vida. E você pode trazer cura com um simples gesto. Quer ver um exemplo? Num elevador. Às vezes você pega o elevador e tem ali um assessorista. Você vai lá, você passa por ele como se ele fosse um objeto, como se ele fizesse parte do elevador, né? Você fala, ó, andar tal, mas não olha no olho do assessorista, não dá um bom dia. Você já parou para pensar que às vezes o seu bom dia, o olhar no olho, um sorriso, pode fazer a diferença no dia, na vida de uma pessoa? Isso é demonstrar Cristo. Quando nós que nos dizemos filhos de Deus, filhos, servos do Senhor, nós queremos mostrar alguma coisa diferente, nós queremos mostrar a nossa vida, algo que Jesus fez em nós, algo que mudou a nossa vida. Mas como nós podemos demonstrar isso se às vezes sequer nós olhamos para o vizinho, ou como eu mencionei aqui para o ascensorista do elevador, e sequer demos bom dia, sequer olhamos para ele. Hoje as pessoas passam todas andando correndo por aí, todas de cabeça baixa, pensando em si próprio, preocupado com suas situações, todos preocupados com seus problemas, mas nós precisamos olhar para o lado. Nós precisamos entender que problemas todos nós temos. Nós precisamos lançar no Senhor os nossos problemas, os nossos medos, as nossas dificuldades e olhar para o próximo. Porque da mesma forma que eu sei o caminho para lançar as minhas ansiedades, eu posso demonstrar ao próximo com os meus atos, com as minhas atitudes. Esse próximo pode ver Jesus. Jesus, ele entendeu como que era se colocar no lugar dos outros. Ele mesmo foi uma dessas pessoas que ele entendeu isso melhor do que qualquer um. Jesus, ele interagiu com todo tipo de gente. Olha só, você pensa que Jesus só andou com os bacanas, né? Hoje a gente vê aí muitos crentes, pastores por aí que só quer andar com bacana. Tem um rebanho lá, diversos tipos de pessoas, mas existem pastores que só querem andar com os bacanas. Jesus não fez isso não. Jesus, ele andava com os bacanas da sociedade da época, mas ele também andava com os tranqueiras, com os carniças. Jesus andava com os cobradores de impostos, com os publicanos, eram os mais odiados da época. Eram os políticos da época. Eram pessoas corruptas da sua época. Você pensa que corrupção vem agora lá, em Brasília e tal? Não, isso daí é desde que o mundo é mundo existe corrupção. Mas Jesus, o que Jesus quis nos ensinar? Jesus quis ensinar que Ele veio para todos. E a nossa empatia tem que ser com todos e para todos, assim como Jesus fez. A morte de Jesus foi para todos, para o rico e para o pobre. Foi para o trabalhador de colarinho branco, de colarinho azul, mas também para os marginalizados da sociedade. Esse é o amor de Jesus. Irmãos, nós precisamos aprender a nos colocar a se colocar no lugar das pessoas que têm necessidades. Jesus mudou a vida dessas pessoas com quem ele andava, porque primeiramente ele entendeu a vida dessas pessoas. Para seguir o exemplo de Cristo, nós precisamos conhecer algumas verdades sobre empatia. Significa prestar atenção às pessoas que estão ao nosso redor.
olhando além do seu rosto público, os sinais, né, em busca, olhar para as pessoas em busca de sinais de dor, medo, solidão, confusão, depressão, insegurança. Sabe aquela coisa quando você olha para o seu irmão, para o seu namorado, para o seu melhor amigo, para a sua esposa? Sabe quando você olha para a pessoa e você enxerga ali, nossa, fulano está preocupado, fulano está tenso, fulano não está bem. Sabe essa coisa que nós temos com os mais chegados? Esse sofrimento, essa angústia, essa agonia, essa coisa de querer ajudar, mas às vezes nós não podemos fazer. Este sentimento nós precisamos ter também com o próximo. Como nós vamos fazer isso, irmãos? Buscando no Senhor. É olhar para o próximo com empatia. É olhar para aquele morador em situação de rua, lá na calçada, e ver que ele não é um patrimônio da prefeitura, não. Ele precisa de atenção, de amor, de carinho. Quantos aí de vocês já teve a oportunidade de dar um bom dia para um morador que fica lá na calçada? Às vezes a gente passa batido, às vezes a gente passa reto. A gente precisa começar a olhar para essas pessoas que estão ao nosso redor com amor. Nós precisamos entender, nós precisamos observar as pessoas que são negligenciadas pela sociedade. Nós, os cristãos, a igreja precisa fazer a diferença na vida desses que são negligenciados pela sociedade. Eu não estou fazendo aqui apologética da teologia da libertação, não. Não estou fazendo apologia a isso, não. Não estou dizendo que nós temos que cuidar de todo mundo e tal, sem regras. Não, não é isso, não. O que eu estou querendo dizer é que nós também precisamos olhar para esse povo, para esta população. Nós precisamos olhar, por exemplo, para os sem-tetos, para os viciados, para os idosos, para os refugiados, para as pessoas que necessitam. Às vezes nós temos aqui por perto de nós refugiados que não entendem a nossa língua, que estão passando o maior perrengue, sendo que às vezes nós podemos ajudá-los. Nós temos um caso aqui em Osasco, né, na nossa igreja aqui. Graças a Deus, a nossa igreja chegou chegando. A nossa igreja foi lá e ajudou, tem ajudado bastante. Glória a Deus pela vida dessa igreja, glória a Deus pela vida das pessoas que têm se colocado à disposição para ajudar, né? Não só aqui em Osasco, mas lá na sede, Pirituba, são pessoas que estão aí à disposição do reino, com vontade de servir, com alegria em servir. Mas eu quero dizer uma coisa: o que você está fazendo pelas pessoas que você sabe que estão indo para o inferno? Coloque-se no lugar delas. Talvez existem pessoas que nem imaginam o que fazer, que não saibam a receita. Tem gente que está indo para o inferno e nem está sabendo que está indo para o inferno. Coloque-se no lugar dessas pessoas. E o que você tem feito para que essas pessoas conheçam o caminho da salvação? Para que essas pessoas conheçam Jesus Cristo? Coloque-se no lugar delas. Muitas vezes nós choramos pelos parentes. Nós queremos que, óbvio, né? Nós queremos que os nossos parentes vão para o céu, conheçam Jesus. Isso é natural, isso é normal e é legítimo. A gente chora pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, né? Porque a gente quer que eles reconheçam a Cristo como Senhor e Salvador. Isso é lícito. Mas e o vizinho? E aquele cara que pisou na bola com você? Aquele cara que roubou nos seus negócios, te trapaceou em alguma coisa, que te fechou no trânsito? Aquele cara que, sei lá, que te magoou de alguma certa forma? Coloque-se no lugar dele. Precisamos fazer a diferença na vida dessas pessoas. Precisamos tratá-las com carinho. E qual a maior forma, qual a maior expressão que nós podemos ter? A maior expressão para demonstrar Jesus Cristo nas nossas vidas, que fará a diferença na vida dessas pessoas, é o amor. A maior expressão. Não há nada que você possa fazer, porque se não tiver amor, não vai adiantar de nada. Não é isso que Paulo fala em Coríntios 13? Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Alcance os outros com a mesma misericórdia que você quer ser acolhido quando precisar. Muitas vezes ajudar o próximo é só fazer com que ele saiba que não está sozinho. Visite os hospitais. Agora está complicado por conta da pandemia, mas
que tal você tirar um dia no mês? Olha, você tem 30, 31 dias no mês. Quem sabe você separar algumas horas de um dia desse mês para visitar os enfermos, visitar os membros da sua igreja, visitar os seus vizinhos que estão precisando de alguma coisa. Sabe, de repente, sei lá, carpinar um jardim do seu vizinho, daquela senhorinha que não tem condições lá de carpir, que mora sozinha, que é viúva. Quantas vezes você foi lá ajudar a lavar um carro, ajudar a carregar a sacola? Irmãos, isso é demonstrar o amor de Deus. Isso é demonstrar o amor de Deus. Sentar, sabe, nos asilos? Asilo de idosos. Gente, vocês não sabem como é magnífico, como é maravilhoso para um morador de um asilo. Você sentar lá com ele, passar uma tarde com ele, só ouvindo as histórias dele. Isso faz a diferença, isso impacta. E isso é uma maneira de nós demonstrarmos o amor de Deus. É uma maneira de nos colocarmos no lugar dessa pessoa que está sofrendo. Então, pera lá, como essa pessoa está lá sozinha, sofrendo, eu vou lá, eu vou levar um bombom para ela, eu vou levar uma flor para ela, eu vou passar a tarde com ela. Ah, mas eu nem conheço as pessoas, é aí que está o mais legal ainda. Porque amar os que te amam é fácil. Mas vamos amar as pessoas que a gente nunca viu. Vamos fazer o bem para quem a gente nunca viu. Fazer o bem para quem a gente gosta é fácil. Imagina você passar uma tarde num asilo, por exemplo, lá em Limeira, nós íamos, eu com a Renata, nós íamos num asilo lá em Limeira, bem pobrezinho, bem simplesinho. Poxa vida, quando a gente ia lá passar a tarde com um violãozinho lá, como era bom, como os velhinhos, os moradores, os idosos se sentem felizes com isso. São pequenos gestos que podem fazer a diferença na vida de alguém. Eu quero te convidar a isso. Coloque-se no lugar do próximo, do outro. Faça a diferença nessas vidas. Infelizmente, nós vemos em nosso meio, no meio de crentes, muitos crentes que leem na sua Bíblia: chorai com os que choram, mas ignoram aquele que está padecendo do seu lado. Se queremos andar como Jesus, precisamos aprender a amar como Jesus amou. Como é bom podermos contar com Jesus, não é? Como é bom. Ele passou por tudo, como eu disse. Ele passou por tudo, então a gente pode contar com Ele. Mas que legal você ser esta referência para alguém. Alguém olhar para você e falar assim: nossa, eu posso confiar em você, eu posso contar com você, porque você está sempre aqui sorrindo para me ajudar. Irmãos, essa pessoa, quando vê você tratando ela com tanto amor, sem a conhecer, vai querer saber o porquê. E esta vai ser a oportunidade de você mostrar Jesus na sua vida, mostrar para essa pessoa, e essa pessoa vai querer isso. A alegria que existe em mim, a alegria que vive no meu coração, é a alegria que essa pessoa vai buscar. E essa alegria tem nome e sobrenome, é Jesus Cristo. Dá para fazer a diferença. A empatia de Jesus atraía. Você vê que na Bíblia, nós não vemos Jesus nunca andando sozinho. Já notaram isso? Nós não vemos Jesus andando sozinho. E aonde ele estava, as multidões queriam estar com ele. Por que será? Se Jesus fosse uma pessoa ruim, uma pessoa arrogante, egoísta, que não se preocupasse com ninguém, com certeza, nem os 12 discípulos iam querer andar com Jesus. Mas Jesus, ele exalava amor. Jesus atraía as multidões porque ele exalava amor. Ele se compadecia das pessoas, ele se compadecia daquelas multidões. Ele tinha empatia, ele se colocava no lugar delas. Ele sabia dos seus sofrimentos, das suas dores, angústias, e muitas delas ele curava. Muitas dessas pessoas foram curadas pela compaixão de Jesus, porque Jesus olhou para elas e tinha compaixão, tinha amor, e tocava nessas pessoas. Claro, nem todas as pessoas, nem todos os enfermos foram curados por Jesus. Mas tem uma coisa: todas elas foram notadas por Jesus. Jesus pode não ter curado todas, mas Jesus notou todas elas. Jesus olhou para elas com seus olhos cheios de amor, com seus olhos cheios de compaixão. Ele não desviou o seu olhar dessas pessoas fugindo dos problemas. Quando ele encontrou essas pessoas feridas, ele foi com elas chorar junto com elas.
Ele as procurou e olhou fixamente em seus olhos. Ele se preocupou, ele tomou nota das circunstâncias, ele quis saber o que estava acontecendo, ele sentiu a sua dor, ele ficou irritado em ver como as pessoas estavam desamparadas. Irmãos, nos dias de Jesus, haviam também moradores em situação de rua. Havia também os doentes jogados pelos becos da cidade. Também havia, isso não é novidade, não é coisa de agora não, sempre foi assim. As pessoas feridas do primeiro século, lá em Israel, elas se reuniam perto de Jesus porque podiam dizer que eles se importavam com suas lutas. As pessoas podiam sentir a empatia de Jesus. Será que as pessoas hoje, quando estão olhando para você, podem sentir a sua empatia? Será que as pessoas, quando estão ao seu redor, podem sentir a empatia de Jesus na sua vida, olhando para essas pessoas? Como você tem olhado para elas? Se as pessoas reconhecerem a empatia de Cristo em nós, elas serão atraídas até nós. E aí nós teremos a oportunidade de demonstrar Jesus Cristo para essas pessoas. Assim essas pessoas reconhecerão a Cristo como seu cuidador, como seu salvador, como seu Senhor. Com certeza, quando essas pessoas verem a diferença na sua vida e na minha vida, eles vão querer o que está em nós, Jesus Cristo. Eu encerro aqui com o texto lá de Lucas, do bom samaritano. Um sacerdote, um levita e o bom samaritano, não é isso? Uma pessoa caída que estava naquela estrada, sofreu um assalto e roubaram-lhe as roupas, espancaram-lhe, bateram nele. Aí passa o sacerdote, olhou, né? O sacerdote provavelmente, né, todo emperequetado, bonitão, todo lindo, com a Torá embaixo do braço. Eu sou o cara, eu não vou parar ali para ver nada disso não. Passou batido. Aí veio o levita. O levita veio levitando. Eu vou lá e tal, ele olha ali para a pessoa que foi precisando de ajuda. O que o levita faz? Não vou mexer com isso não, sabe por quê? Porque o meu negócio é ir lá para a igreja tocar violão. Deixa o cara aí, eu não vou ficar cuidando disso não. E aí vem o bom samaritano. Olha que coisa, olha que contradição. A gente sabe na história que o samaritano e os judeus, eles não se bicavam. Mas quem que foi socorrer aquela pessoa caída foi o samaritano. Ele não pensou duas vezes, ele foi lá, limpou as feridas, passou o remédio, colocou ele no seu carro, lá na sua carruagem, levou até a hospedagem e disse: cuida dele para mim, o que ele precisar, e se as despesas que eu estou deixando pagar aqui, se faltarem na volta, põe na minha conta, que na volta eu acerto isso daí, que na volta eu pago isso. É isso que está faltando no nosso meio hoje, de pessoas boas. O samaritano voltou depois, com certeza, porque ele era um homem de palavra, um homem de amor. E eu quero dizer para você hoje, muitos bons samaritanos estão me vendo aí, muitas pessoas boas estão aí. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Então faça a diferença onde você estiver. Se precisar ajudar o seu vizinho, ajude. Se precisar socorrer uma senhora, socorra. Se precisar fazer qualquer coisa, faça. Mas não olhe para o lado, não olhe para as pessoas que estão precisando de um simples olhar e as ignore. Coloque-se no lugar dos pecadores. Eles estão no inferno. E talvez a única chance que eles tenham de conhecer a Cristo seja através da sua vida. Se disponha. Coloque-se no lugar dessas pessoas. Chore com os que choram. Sabe por quê? Porque depois nós teremos a alegria de toda essa galera que receber a Cristo como Senhor e Salvador. Está lá no céu. Imagine você chegar lá no céu, você aqui, olhando para os
para as pessoas, você anunciando o amor, demonstrando o amor, você servindo a Deus, e porque você ama a Deus, você serve a Deus, você também serve a comunidade, você serve o próximo. E imagine um dia você chegar lá no céu e vir uma senhorinha, veio uma senhorinha até você. Claro, a Bíblia não fala isso, é uma conjectura minha, tá? Mas imagina você chegar lá no céu e ver a sua vizinha. Oi, meu filho, tudo bem? Aí você vai você vai tomar um susto. Nossa, vizinha, você está por aqui no céu? Sabe por que eu estou aqui no céu? Porque um dia você sorriu para mim. Um dia você olhou para mim de uma forma tão diferente que eu vi Jesus na sua vida e eu quis saber esta alegria que você transbordava, e hoje eu estou aqui porque eu conheci esta alegria. Um dia eu criei no Senhor Jesus Cristo e por isso estou aqui no céu. Irmãos, imagine essa história, imagine essa cena, pois eu creio que muitas coisas irão acontecer. Nós não sabemos o que o nosso testemunho pode fazer, a gente não tem ideia, mas nós somos vistos o tempo todo as pessoas estão olhando para mim e para você. Então haja como filho de Deus, tenha atitudes que levem as pessoas a olharem para você e quererem Jesus Cristo, quererem isso que você tem, esta alegria no seu coração. Coloque-se no lugar do próximo, coloque-se no lugar dos outros, com certeza você viverá melhor. E anuncie, seja a sua vida